Eu não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto. E ela deixou o seu cântaro vazio, que ela foi buscar água, mas deixou o cântaro ali e foi à cidade. E falou para os homens. Ela tinha encontrado o Messias, porque o Messias é o libertador de Israel, que é Cristo. Mas acontece que os homens daquela cidade foram ter com Jesus lá no poço de Jacó. E lá eles disseram: mulher, nós sabemos que esse é o verdadeiro Messias, é o Cristo. Já não é pelo teu dito, mas é pelo que nós vimos e ouvimos. E eles pediram para Jesus ficar 2 dias com eles. E ele foi a Sicar, que ficava próximo, e ficou 2 dias com eles. Aleluia. 2 dias. O Senhor está fazendo um percurso da Galileia para Jerusalém. E acontece que ele foi para Samaria, que ele disse aos discípulos: convém passar por Samaria. E eles passaram, e Jesus passou pela cidade de Sicar. E lá teve encontro com aquela mulher. Porque ele disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como sendo tu judeu, pedes para mim, que sou samaritana, para mim te dar um pouco de água? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, muito embora fossem filhos de Israel, de Jacó, mas eles não se comunicavam. Acontece que Jesus foi a Sicar, e lá na beira do poço, os discípulos foram comprar comida na cidade. E ela veio com um cântaro vazio para levar água. E foi aí que houve o diálogo entre Cristo e aquela mulher. E aquela mulher disse: Senhor, dá-me da tua água, para que eu não venha mais aqui tirar nesse poço tão fundo água. Porque Jesus tinha dito para ela que quem bebesse da água que ele desse não teria mais sede. E ela disse: então, me dê dessa água, para que eu não venha mais aqui tirar água do poço. E Jesus disse para ela: traz teu marido aqui. E ela disse: eu não tenho marido.
E Jesus disse para ela: é verdade. Disseste a verdade. Que 5 maridos tu já tiveste, mas o que tu tens agora não é teu marido. Tu não és casada com ele. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Eu vejo que tu és profeta, porque tu não me conheces, nem eu te conheço. E tu estás dizendo tudo acerca de mim. E ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e falou com os homens daquela cidade. Meus irmãos, nós não vamos entrar nesse mérito. O Monte Gerizim era um monte em que eles faziam o culto deles, dos samaritanos, e faziam culto a Deus. Mas não era o Deus vivo. Eles adoravam um ídolo. E eles então adoravam ali naquele monte. E por isso a mulher se converteu a Cristo. Porque Jesus disse para ela que não era naquele monte, nem Jerusalém. Porque a adoração, tanto dos samaritanos quanto dos judeus, era uma adoração formal, religiosa. Eles mudaram as coisas de Deus. E Deus não estava se agradando da adoração dos judeus. O templo estava em Jerusalém. Jerusalém é a capital da Judéia, assim como Boston é a capital desse estado, Massachusetts. Então, Jerusalém é a capital, não era, é a capital da Judéia. Judéia é o estado, a capital é Jerusalém. E acontece que o Senhor Jesus verificou que a adoração dos judeus estava formalizada. Era uma adoração supérflua. Era apenas uma adoração por cima. Não era uma adoração de coração. Haviam poucas pessoas que ainda buscavam a Deus de coração. E então aquela mulher passou a crer no Senhor Jesus. E por isso houve uma transformação no coração daquela mulher. E ela passou a adorar o Senhor como convém. Agora, esse texto que nós vamos ler em Daniel 9, 24. Deus está falando para os judeus. Vamos começar com a irmã Esther. Um versículo cada um. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna e selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Glória a Deus. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um princípio que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será dilúvio, e até o fim haverá guerra, dissoluções são determinadas. Irmão Célio. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e que o que está determinado será derramado sobre o assolador. A irmã Isabel. O 24? Sim. 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e a expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Irmã Rosa. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Irmã Marta. E depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das Abominações. virá o Assolador. e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmã Miriam. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Vocês devem saber e entender que Daniel, neste capítulo 9, nós apenas lemos a resposta da oração dele. Estas palavras não são dele, nem de Deus.
explicação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é que falou para ele estas palavras. O anjo Gabriel disse para Daniel: Daniel, tu és um homem muito amado. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem do trono. Aleluia. E eu vim para te declarar Glória a Jesus. a verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 70 semanas Aleluia. estão determinadas. Aleluia. Irmã Isabel, leia o versículo 24. Leia pausadamente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Determinadas sobre teu povo. Continue. e sobre a tua santa cidade. Pronto, só até aí, por favor. Esta explicação do anjo prende-se somente a Israel. Não se prende às outras nações, aos gentios. Naquele tempo não existia igreja. Não existia igreja naquele tempo. Existia o povo de Israel. Era o povo, herança de Deus, como diz a palavra. Herança de Deus. Israel. E naquele tempo, Israel desfrutava de Deus. Muitas bênçãos, muitos livramentos, muitas obras maravilhosas. A primeira obra que o Senhor fez em favor deles, tirar do Egito. Eles eram escravos. 3 milhões de judeus, de israelitas. Naquele tempo não se conhecia quem era judeu, quem era israelita. Filho de Zebulon, de Naftali, eram as 12 tribos, tudo misturado. De forma que foi a primeira glória de Deus manifestada a Israel. Deus tirou Israel do Egito. Se defrontaram com o Mar Vermelho. E Deus fez um milagre ali. Fez o povo passar a pé enxuto. Saiu das narinas de Deus um vento que separou as águas, abriu um caminho. Que força tem as narinas de Deus, não é? Aleluia. Glória a Jesus. Demos glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E as águas se separaram, fizeram um muro daqui, um muro dacolá, do outro lado. E aquele caminho bem largo, para passar 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, não é brincadeira, não. Aleluia. É muita gente. E ele passou a pé enxuto o povo de Israel, de um lado para outro. E o exército de Faraó vinha atrás e entrou também. E quando chegou no meio do mar,
foi quando Israel acabou de passar com todas as criações deles, com gado, com jumento, cavalos, galinha, pintos e etc. Porque eles levaram tudo deles. E eles andavam, tinham que andar devagar. E era de noite. E acontece que Deus fez uma separação entre eles, judeus, e o exército de Faraó. Pôs uma nuvem negra, uma escuridão muito densa, de forma que eles não podiam chegar perto de Israel. E quando entraram no mar, as rodas dos carros do exército de Faraó deu problema. Eram os anjos de Deus trabalhando em favor de Israel. Deu problema nas rodas e eles ficaram aterrorizados e disseram: o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, está pelejando contra nós. Aleluia. Eles reconheceram que era Deus que estava contra eles, porque os carros deles eram ferrados. Portanto, eram carros que aguentavam uma grande jornada. E quando chegaram do outro lado, Deus disse a Moisés: estende a tua mão para o mar. E ele estendeu a sua mão com a vara dele, e as águas se fecharam, e morreu todo aquele exército. Todo aquele exército pereceu nas águas do Mar Vermelho. As águas não são vermelhas, é o nome do mar. Até hoje existe o Mar Vermelho. Portanto, meus irmãos, eis aí a glória do Senhor manifestada sobre Israel. Segundo, no deserto, durante o dia, o calor do deserto é muito forte. E Deus pôs uma nuvem para cobrir o povo. E aquele povo tinha um ar refrigerado. Portanto, o povo de Israel não se agoniava com o calor, nem os animais. Todos eles viviam no frescor. Uma nuvem muito grande, cobria todo o arraial dos israelitas. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês já imaginaram? Vocês já pensaram nisso? Uma grande nuvem, mas era muito grande, que Deus pôs, e foi até eles entrarem na terra de Canaã. Por 40 anos, aquela nuvem não saiu de cima deles. Aleluia, Jesus. Da glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Durante a noite, tinha um clarão de fogo para alumiar o acampamento dos israelitas. Então os israelitas
não faltou nada para eles. Foi outra glória de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Assim, hoje, em nossos dias, aquela nuvem está sobre nós. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Aquela nuvem está sobre nós. Nós temos o privilégio de estar debaixo da nuvem. Essa nuvem é o Espírito Santo de Deus. Por isso São Paulo diz que o povo de Israel todos foram batizados em Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Foram batizados nas águas. E também foram batizados no Espírito Santo. E nós, a Igreja do Senhor, nestes dias, desde a morte e ressurreição de Jesus, desde o princípio da Igreja, que deu-se no dia de Pentecostes, 10 dias depois de Cristo ter ido para o céu. Aleluia, Jesus. Ter ido embora para o céu, para uma terra distante. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus está sobre a Igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Igreja, vocês e eu, Aleluia. Nós somos propriedades de Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele nos comprou na feira do mundo. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou repetir. Ele nos comprou na feira do mundo. Aleluia. Não é do sistema, do mundo. Aleluia. Esse sistema pecaminoso. Mas nos comprou do mundo. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós estávamos leiloados. Leiloados. Leilão. No leilão. Vocês sabem o que é leilão, né? Leilão. Você quanto dá? Eu dou tanto. E outro ali, eu dou tanto. E o que dá mais é o que leva. Aleluia. Glória a Deus. Satanás dizia assim, acerca de mim, acerca de você, ele é meu. E Jesus dizia assim, você dá tanto, eu dou o meu sangue, a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o Senhor Jesus deu um valor maior, deu a sua vida Oh, glória a Jesus. por você, Isabel, Aleluia. por você, Rosa Maria. Glória a Jesus. Eu e vocês não valemos nada, Aleluia. mas Deus tem interesse Glória a Jesus. em nos salvar, Glória a Jesus. nos dar salvação para morar com Ele. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Não fomos nós quem o escolhemos. Não. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus quem nos escolheu. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Foi Jesus quem nos escolheu. Obrigado, meu Escolheu Roberto. Aleluia. Deus grande. Houve uma luta terrível. Aleluia. Ele é porque não viu a luta, a guerra que houve do céu contra o inferno. Eu não vi a luta que houve, a guerra que houve a meu respeito. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. O Jorge não sabe disso. Mas houve uma luta, uma guerra. E Cristo venceu. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Houve também uma guerra contra Esther, mas Cristo venceu. Aleluia. Aleluia. Hoje nós temos os ensinamentos da Bíblia. Aleluia. A Bíblia, diga comigo, Bíblia. Bíblia. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia. A Bíblia. Não é um livro, Não é um livro. mas é o livro. Mas é o livro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro. O livro. Diga outra vez, a Bíblia não é um livro, mas é o livro. Aleluia. Aleluia. O que é a Bíblia? É a boca de Deus falando aos homens, Aleluia. falando para ti e para mim. Aleluia. Jesus. Se esse livro não existisse, nós também não estaríamos aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não estaríamos porque não havia regras. Não havia motivo para isso. Meu Deus. Mas existe agora regras. Assim como houve regras no Velho Testamento, Aleluia. que os judeus chamam de Torá. O Velho Testamento os judeus chamam de Torá, a Bíblia antiga, até o livro de Malaquias. Glória a Jesus. Diga comigo, Torá. Torá. É uma palavra no hebraico. Torá. Torá. Outra vez, para não esquecer. Torá é o Velho Testamento. Os judeus chamam o Velho Testamento de Torá. Já nós chamamos de Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Houve uma junção, porque o Velho Testamento, até Malaquias, de Gênesis ao livro de Malaquias, é sombra do Novo. O Novo é o cumprimento do Velho. O Velho é a sombra do Novo. Vocês entenderam? Glória a Jesus. Eu não quero que vocês esqueçam O isso. velho foi escrito antes de Jesus. Antes de Cristo.
mas Cristo já existia, porque Ele é Deus. Diga comigo, Ele é Deus. Jesus Cristo estava com o Pai desde o início. Antes que houvesse mundo, Yes. antes que o mundo fosse criado, antes que existisse o pó da terra. Vejamos em Provérbios, capítulo 8. Abra sua Bíblia. É o primeiro versículo, irmã Júlia, depois que finaliza a primeira parte do capítulo. Provérbios 8, versículo 1. Versículo, Não. versículo 22. Né? Leia aí, por favor. Qual é o capítulo? 8, 22. E fala sobre a sabedoria. Leia. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, e eu fui gerado. Amém. Só até aí. E assim continua. A sabedoria aí é Jesus. A sabedoria aí é Jesus. Não é o Roberto, nem a Arimateia, nem Isabel, mas é Jesus. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus se manifestou a Manoá, o pai de Sansão. Jesus se manifestou ao pai de Sansão, à mãe de Sansão. Jesus se manifestou. Para Manoá, ele perguntou: como é o teu nome? Ele disse: por que tu perguntas pelo meu nome? Se meu nome é maravilhoso. Aleluia. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Isaías, na sua profecia, que foi depois de Sansão, há muitos séculos, deu 5 nomes de Jesus. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aleluia. E o principado está sobre seus ombros. Glórias. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha, isso é demais. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. É Jesus. Aleluia. Jesus é tudo isso. E mais alguma coisa. Tem vários nomes. Aleluia. Jesus tem vários nomes. Irmã Júlia, dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só Ele é digno de glória. Aleluia. Quando você glorifica, quando eu glorifico a Jesus, estou dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu dou glória a Deus, estou dando glória a Jesus. Eita, glória a Deus. E nós devemos pôr a nossa boca em
exercício. Glória a Jesus, aleluia. Não me leve a mal, mas esta palavra eu já tinha lido e está aqui marcado. E quando eu li, eu senti muita presença do Senhor. Aleluia. Principalmente quando ele fala aqui, quer ver? Toda ela, os irmãos, quando puderem ler na casa de vocês e meditar. Porque em Provérbios 8, onde diz assim, olha, quer ver? Quando, olha, o 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ele já existia. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quer dizer, Jesus. Glória E a olha Deus. aqui, e quando compassava ao redor a face do abismo, Jesus estava lá. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, tá vendo? E era seu aluno. Aleluia. Que coisa linda. Eu era seu aluno e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia. Que coisa linda, não é? Coisa maravilhosa. Que comunhão. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala em comunhão, quantos lados tem um triângulo? Eu pergunto. 3. 3. Quantos lados tem um triângulo? 3. 3. Então, o primeiro lado é o Pai. O segundo lado é o Filho. E o terceiro lado é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. São pessoas distintas. Glória a Jesus, aleluia. São pessoas distintas. São 3 pessoas numa só. São 3 pessoas Numa só. numa só. Mas são 3 pessoas que se pode separar uma da outra. São 3 pessoas. O Pai está assentado no seu trono. O Filho não tem trono ainda. Está sentado com o Pai, ao lado do Pai, ao lado direito do Pai. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O Filho não tem trono ainda, Glória a Jesus. mas vai ter trono ainda. Aleluia. Glória a Jesus. Quando ele levar a igreja, quando ele vier buscar a igreja, Ele vai, quando ele descer conosco, Vai ter o trono aqui na terra. Quando ele vier em sua glória. quando ele vier em sua glória, Aleluia. ele vai assentar-se no trono de Davi, seu pai. Aleluia. Glória a Jesus. No trono de Davi, seu pai. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Glória a Jesus. Glória a Jesus. É assim que diz a Bíblia. A Bíblia. Aleluia. A Bíblia. Nós erramos muito em não ler a Bíblia, Glória a Jesus. estudar a Bíblia. Bíblia é feita para o crente. Glória a Deus, aleluia. Para o crente. Para mim e para você. Aleluia. A Bíblia. 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 Diga comigo, Bíblia. Bíblia.
Você tem lido sua Bíblia, irmã Marta? Tem. Fala. Tem. Você tem boca? Você tem lido sua Bíblia, irmão Roberto? Não, mas deve ler. Deve tirar um tempo para ler sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Quem não lê a Bíblia é uma pessoa ignorante, sem conhecer as coisas de Deus e as coisas da terra, porque a Bíblia tem tudo. Tudo que você pensar tem na Bíblia. Diga outra vez, Bíblia. Bíblia! Bíblia. E há um judeu que está na internet que ele falou que há uma dieta na Bíblia que muitos crentes não lê, passa por cima da dieta. Ainda eu vou ler e depois eu passo para os irmãos. É sério, há uma dieta. É a dieta de Daniel. Essa daí a gente sabe, só se for outra que a gente não está compreendendo, que ajuda, que dá força, que cura, sabe? Eu fiquei assim, quando eu tiver tempo eu vou ler, eu vou ver. Uma das coisas que vai acontecer que você não sabe, quando Jesus voltar com a igreja, que primeiro ele fica nas nuvens e nós subiremos ao encontro dele. Esse é um arrebatamento. É num piscar de olho. Você sabe quantas vezes nós piscamos durante o dia? Eu não tenho nem São muitas vezes. Para que nós piscamos? Para lubrificar os olhos. Lubrificar, diga comigo, lubrificar os olhos. Nós temos uma veia aqui nos olhos que quando nós piscamos, ela solta um pouquinho, uma coisa, um fragmento de água e lubrifica os olhos. Porque se nós não piscarmos, os olhos ficam secos. Ninguém consegue estar com os olhos abertos sem piscar o olho. Sem piscar. Então, nós ficamos com os olhos presos. Nós fazemos, nem damos conta que fazemos. Automaticamente. Pois, é mesmo. Glória a Jesus. Eu já pisquei aqui muitas vezes. Todos nós. Pois é, eu estou falando da minha pessoa, né? Eu já pisquei aqui várias vezes. Então, meus amados, assim será a volta, o arrebatamento da igreja. Num piscar de olhos. Você já imaginou o tanto de roupa que vai ficar, roupa nossa que vai ficar aqui? Não só é tudo que vai ficar. Nós vamos ficar pelados e vestir outra roupa, mas transformados. Aleluia. Não dá tempo você se vergonhar. Não dá tempo, porque é rápido. Que poder. Que poder maravilhoso é o de Jesus. Aleluia. Não é? Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vai ficar pelado, despido, o anjo vai tirar sua roupa num piscar de olhos. Ele não abre a prisão trancada, ele não abre sem chave. Ele abre sem chave. Só a presença dele. Só a presença dele. Não tem prisão para ele. Não. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assim, naquele dia,
ou naquela hora do arrebatamento, essa nossa vestimenta vai ser trocada. Aleluia. Trocada. Nós vamos ser transformados. O nosso sexo vai desaparecer. Porque lá no céu não tem casamento. Não. Lá não tem casquinha, como dizem. Tirar uma casquinha. Não. Dar um assobio para uma jovem. Não, não tem isso. Lá vão ser todos jovens. Lá somos todos jovens, todos seremos como os anjos. Jesus diz que nós seremos como os anjos. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Quem tem boca, dê glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não esqueça, faça um tempo para ler a sua Bíblia. Deus te deu esse livro para você ser guiado pelo Espírito. Por exemplo, eu mando uma carta para a irmã Isabel. Ela pega a minha carta, recebe pelo mailman, pelo correio, e deixa lá fechada a carta. Não lê a carta. Ela vai saber que assunto estou dizendo na carta? Não. Assim é a Bíblia para muitos. Vocês precisam ler a Bíblia. Bíblia! Para saber o que o Redentor de vocês diz. O que ele diz está escrito aqui. Glória a Jesus, aleluia. É uma carta muito grande. Você não pode ler a Bíblia toda de uma só vez. Você tem que ler aos poucos. Mas leia a sua Bíblia. Não tenha medo das páginas da Bíblia ficarem amareladas no manuseio da Bíblia. É um conselho que eu estou dando. Conselho de café, toma quem quer. Se você não lê a Bíblia, você está sujeito a perder o céu. Cuidado. Porque é através da leitura da Bíblia que você toma conhecimento da sua vida. Quem você é, de onde você vem e para onde vai. Você fica sabendo de onde você vem e para onde vai. A Bíblia vai te dizer tudo isso, mas através da sua leitura. Não é como quem lê o jornal. Mesmo que você não tenha tempo de ler a Bíblia, mas você lendo um pouquinho, todos os dias, um capítulo, meio capítulo da Bíblia, mas lê com atenção. Lê, pede a Deus ajuda do Espírito Santo antes de você ler a Bíblia. Espírito Santo, me ajude. Eu quero entender a tua palavra. Como quem lê um livro de Apocalipse.
O livro de Apocalipse é um livro difícil e fácil ao mesmo tempo. A princípio, há muitos anos atrás, eu não entendia o livro de Apocalipse. Hoje, graças a Deus, eu entendo um pouco. Os maiores estudiosos da Bíblia têm pontos aqui dentro das Escrituras que eles não podem se referir a esses pontos, porque são pontos difíceis. Na Epístola de São Pedro, no capítulo 2, está escrito, como Paulo escreveu nas suas epístolas, há pontos difíceis de se entender, porque Paulo não escreveu por sua conta. Ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Sabe o que é deserto? É um lugar ermo, que não tem padarias, não tem nada. Mas ele passou 3 anos lá, aprendendo o Evangelho. Cristo aparecia para ele e ensinava. As regras de casamento, por exemplo. Regras entre marido e mulher, mulher e marido, entre maridos e filhos, entre pais e filhos, filhos e pais. Deus, Jesus Cristo, ensinou tudo a ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há muitos pontos, alguns pontos ele diz. Isto é mandamento do Senhor. Aí escreve. Isso aqui sou eu que estou dizendo. Isso aqui é o meu parecer. Ele também falou acerca, dizendo por conta dele, mas ele declarou dizendo, isto não foi o Senhor que disse. É o meu parecer. Não é verdade, Miriam? É verdade. Glória a Jesus. Demos glória a Glória a Jesus. Jesus. Nós devemos dar glória a Jesus. Aleluia. Vamos dar glória outra vez? Glória a Jesus. 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 Portanto, eu entrei noutro assunto diferente. Porque Deus quer assim. Glória a Jesus. Aleluia. Você sabia de uma coisa? Israel, o povo de Israel, quando Salomão morreu, filho de Davi, e que Salomão morreu porque ele reinou sobre Israel 40 anos. Ele morreu e seu filho Roboão passou a ser rei de Israel. Estavam as 12 tribos unidas. As 12 tribos. Mas acontece que por causa dos Texes,
dos impostos. Roboão quis aumentar os taxes. As taxas. Pois é, os impostos, as taxas, como dizem. E ele chamou os anciãos, Roboão. Roboão chamou os anciãos e expôs para eles a situação. E disse, olha, eu pretendo aumentar os impostos. O que vocês acham? Ele disse, e os anciãos responderam para ele, eu acho que você não deve fazer isso. Porque se você fizer, você apertar, o povo vai sair entre os dedos. Você vai ficar só. Você vai perder o reino. E se você abrir a mão ou deixar como está, o povo vai ficar com você. Aí os anciãos foram despedidos e Roboão chamou os jovens. Conselho de jovem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Roboão, que era jovem, expôs o pensamento dele. E os jovens responderam, nós, se fôssemos você, nós apertávamos mais. Veja só o conselho dos jovens. Apertávamos mais. Aí Roboão deixou o conselho dos anciãos, dos mais velhos, e aceitou o conselho dos jovens. E apertou a nação. Aumentou os impostos. Sabe o que acontece? 10 tribos, a maior parte do reino, deixaram Roboão. Pois então fica aí com teus impostos e nós vamos ser outra nação. Vamos eleger um rei para a gente e você fica aí. E ficou com Roboão os judeus e os benjamitas. Ficou 2 tribos, Judá e Benjamim. Ficaram 2 tribos. Já imaginou o prejuízo que Roboão teve? Roboão, então, quis fazer guerra às 10 tribos. Deus levantou um profeta e disse para ele, não faça isso. Não faça isso. Fique com as 2 tribos. Eu fiz assim porque você é um doido. Palavra minha, doido. Mas o Senhor quis dizer para ele que ele era um doido.
Sabe o que aconteceu? Passaram-se os séculos. O povo de Samaria foi induzido a servir os ídolos no reinado de Acabe e de Jeroboão, que foi o primeiro rei dos samaritanos. Deus enviou a Síria e acabou com Samaria. Acabou o reino do norte. E ficou só judeus e Benjamim. Por isso é que se fala hoje só em judeus. Só em judeus, porque o reino do norte foi destruído. Portanto, meus irmãos, uma outra coisa. A última glória que Deus enviou para Israel, a última glória e a maior glória foi Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. E os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Eles rejeitaram desde a primeira glória E ainda rejeitam. e ainda rejeitam. Sabe o que Deus fez? No ano 30 desta era, hoje é 2023, faz do ano 30 até 2023, você faça o cálculo e veja quantos anos fazem. 40 anos foi no ano 70. 30 mais 40 são 70. Foi no ano 70 que Vespasiano, imperador da França, imperador de Roma, porque o César tinha morrido. Então veio Vespasiano. Vespasiano tinha um filho por nome Tito. E esse filho foi transformado em general. E ele comandou 70.000 soldados. 70.000 soldados. Diga comigo para você não esquecer. 70.000 soldados sob o comando do general Tito. Vespasiano era seu pai. Sabe o que Deus fez? Quando Jesus Cristo falou sobre a figueira, que um certo homem, dono daquela vinha, foi ver na figueira frutos 3 anos. Foi o tempo de Cristo. Cristo, quando formulava uma parábola, ele era sábio demais. É o pai da sabedoria. Diz a Bíblia que Jesus tem escondido nele os tesouros. Tesouro não é brincadeira, não. Tesouro da ciência e da sabedoria. Aleluia. Em Colossenses, se não me engano. Então,
Observe o que o Senhor Deus fez. Aleluia. Fez a vingança de todas as suas glórias que ele deu a Israel. Israel é um povo que viu com os olhos, ouviu com os ouvidos Aleluia. Glória a as Deus. glórias, Deus falar com eles. Aleluia. No capítulo 20 de Êxodo, Glória a Jesus. Deus falou com o povo e deu a lei, Aleluia. estabelecendo regras, estatutos, mas o povo não quis. Dizia que queria, mas era só de boca. Quando foi no ano 70 da nossa era, o Senhor mandou Tito com 70.000 soldados para tomar a nação, acabar com tudo. E Jesus disse aos discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você vê que foram 3 templos erigidos em Israel. O primeiro foi o templo de Salomão. O segundo, na deportação para a Babilônia, foram 70 anos de escravidão para o povo que foi para a Babilônia. O templo foi destruído também. Então, o segundo templo foi construído por Zorobabel, filho de Sealtiel. Foi construído. E o terceiro templo foi construído por Herodes. Herodes não era judeu, não pertencia a Israel. Foi nomeado pelo imperador de Roma. Mas os judeus não gostavam dele. Não. E ele, para agradar os judeus, construiu um novo templo com pedras que pesavam mais de 1 tonelada, mais de mármore. Um templo que de longe se via o reflexo dele, do templo, brilhava por causa das pedras. Foi um templo majestoso, um templo sublime. Então os judeus ficaram mais amigos de Herodes. Mas Herodes não era bom. E quando ele teve o anúncio de que o rei de Israel havia nascido, ele projetou em mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, para alcançar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já estava no Egito. O anjo avisou. Porque o anjo avisou a José que fugisse para o Egito. E assim Jesus Cristo foi salvo da morte, antes da cruz. De forma que Jesus Cristo foi perseguido pelo diabo muito tempo.
toda a vida, até que ele morreu na cruz. E o diabo ficou pensando que Jesus morreu, acabou-se. Acabou-se. Mas ele foi enganado. Foi enganado que Jesus chegou lá no inferno e disse: me dá essas chaves aí, que você tem na mão. Essas chaves da morte e do inferno. E Satanás teve que dar. De entregar as chaves. Não é dar, entregar. E Jesus disse para João, na ilha de Patmos: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Satanás hoje não tem nenhuma chave para abrir uma porta. Não. Está na mão de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. De forma que o estudo das 70 semanas ficou do lado de fora. Mas tem a última parte que eu quero falar para vocês. E Deus, para se vingar, de tudo isso, da rejeição dos judeus, das suas glórias, e por último, a rejeição de Jesus Cristo. 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, Tito invadiu Jerusalém. Por que Tito, por exemplo, passou 42 dias sem invadir a cidade? Por quê? Para se cumprir a sua palavra. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 53. Abra sua Bíblia, irmã Marta, e veja lá. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, verso 53, 52. Pode ler, irmão Jorge. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e as tuas filhas, que te deu o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Pronto. Está aí o cumprimento desse versículo. As mulheres comiam seus filhos porque ninguém entrava nem saía. A cidade estava fechada. Então as mulheres que tinham seus filhos comiam seus filhos. Diga comigo, comiam seus filhos. Comiam seus filhos. Para se cumprir a palavra de Deus, falada a Moisés, ainda antes de entrarem na terra. Glória a Jesus.
Também em Lamentações, o que a senhora deseja, irmã? 58, 51. Lamentações 4. Lamentações 4. Eu não me lembro agora o versículo, mas parece-me que é o 20 e pouco, 50 e pouco. Também fala do mesmo assunto. Lamentações 4. Fica depois de Jeremias. Logo depois de Jeremias vem Lamentações. Logo depois de Lamentações. Versículo 10. Leia aí, por favor. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, servir-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Filha do povo dele era Jerusalém. Lamentações 4:10. 4:10. Portanto, meus irmãos, depois de 40 dias, depois de 42 dias, Tito invadiu a cidade e morreram naquele dia, 1.100.000 pessoas, judeus. Foi um rio de sangue. E era o dia de celebração da Páscoa. Mas celebrar a Páscoa como? Que não tinha animal nenhum, não tinha cordeiro. E eles morreram e foram dispersos, o resto foi espalhado para outras nações. Uma parte foi para a Alemanha, outra parte foi para a Rússia, outra parte foi para o Egito, outra parte foi para o Brasil. E os judeus que foram para o Brasil foram expulsos de Pernambuco, porque eles desceram em Pernambuco, do navio. E de lá eles foram expulsos. E eles vieram aqui para Nova York. E aqui eles se estabeleceram. E hoje nós temos uma colônia de judeus muito grande na América. Foi assim que começou a migração dos judeus naquela época. Depois veio o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmara de gás, foram mortos, incendiados vivos, foram mortos, comidos por feras, foram mortos pela espada. E os soldados romanos, as mulheres grávidas, as mulheres que estavam grávidas, eles abriam as barrigas das mulheres com a espada e tiravam os bebês e jogavam para cima e aparavam com a espada. E eles mataram as mulheres, mas foi muita mulher morta. Foi muito homem, muitos homens foram mortos. De maneira que foi uma destruição terrível. Tudo porque não quiseram Jesus. Porque não quiseram Cristo e desprezaram também a glória de Deus. As obras que Deus tinha feito desde o princípio. Eles rejeitaram
não quiseram, mas quiseram os ídolos. Foi passando de geração a geração. De geração em geração. Deus cobrou tudo isso. Mas houve deportação para ver se eles se corrigiam. Mas foi só no começo. Houve aquele arrependimento. Os homens casaram-se com mulheres estranhas e aquelas mulheres foram despedidas. E de forma que Deus fez a vingança. E para se cumprir o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, está escrito, no versículo 32, se não me falha a memória: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é um exemplo para nós. É um exemplo para nós hoje, a igreja. E Deus encostou Israel para um lado e estabeleceu a igreja para ele cuidar. E deu para nós o Espírito Santo para santificar a igreja. O Espírito Santo é que está trabalhando na minha vida e na tua vida para santificar a igreja. Ele quer que nós sejamos santos como Deus é santo. Mas quem somos nós? Somos nada. Nós somos nada. Somos um balãozinho de barro. Somos, os judeus nos chamavam de cães. Nós éramos imprestáveis, inúteis, mas Cristo nos amou. E ele diz, São Paulo escreveu dizendo o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus Cristo, quando ainda éramos pecadores. Pecadores assim, no pecado, no mundo. Então ele deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nos livrar, nos libertar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelos joelhos da irmã. Nós vamos ficar por aqui. De outra vez, se Deus permitir, estudaremos as 70 semanas.